reconciliação entre o Pai e a criação, trazendo redenção. Por meio de sua expiação, chamando-me pelo nome, tomando-me pela mão. A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos e unidos para estudarmos a palavra do Senhor. Mas para isso necessitamos da sua ajuda. Portanto, clamamos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó que nos direcione, que nos guie e nos dê sabedoria através do estudo da sua palavra. Hoje trataremos de assunto relevante e importante para todos nós. Abordaremos o que é a eleição condicional e também a predestinação. Ambas são uma coisa só ou são coisas distintas? Então, desde já, vamos dar prosseguimento no estudo desta temática. Para tanto, estaremos aqui lendo as Sagradas Escrituras. Dentre outros textos, nós vamos aqui lermos Efésios, capítulo 1 e também capítulo 2, na sua inteireza, que nos relata a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Prosseguindo, leremos agora o capítulo 2 de Efésios, que nos narra o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós,
gentios da carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, mas não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora estaremos então prosseguindo no estudo da temática e verificaremos o que é eleição condicional e predestinação. O que será que são estas coisas? Observemos que, embora exista outro entendimento em relação a esses temas, vamos nos limitar apenas naquilo que entendemos como sendo a compreensão de acordo com o texto das Sagradas Escrituras. Desta forma, ainda verificamos que os arminianos, em sua grande maioria, creem que esses dois termos, eleição condicional e predestinação, são distintos, diferentes um do outro, embora estejam interligados. Portanto, deve-se ter a compreensão da distinção, da diferença entre eleição condicional e predestinação, vez que não se deve confundi-los como sendo a mesma coisa, e se deve perceber que não existe predestinação com duas vertentes ou dois lados, ou seja, não existe predestinação para a salvação e predestinação para a perdição, pois a Bíblia só nos relata sobre predestinação dos salvos em Cristo. Devemos frisar que, embora a teologia monergista ou determinista afirme que possa existir em relação à predestinação o oposto do explanado, salientamos que, para nós, a predestinação não possui um duplo viés, ou seja, a predestinação se refere unicamente aos salvos de Cristo, aqueles que irão serem salvos. A eleição, no Novo Dicionário Bíblico Ilustrado Vida, publicado pela editora Vida no ano de 2018, na sua página 525, traz a seguinte definição. Vamos verificar então. Abre aspas. Eleição. O plano de Deus para levar salvação a seu povo e ao mundo. É a doutrina da eleição. É ao mesmo tempo um dos ensinos mais centrais e dos mais mal interpretados da Bíblia. No nível mais básico, a eleição se refere ao propósito ou plano de Deus pelo qual ele determinou efetuar sua vontade. Assim, a eleição engloba
toda a amplitude da atividade divina, desde a criação, a decisão divina de criar o mundo do nada, até o fim dos tempos, a criação do novo céu e nova terra. A palavra eleição, propriamente, é derivada do termo grego ekregomai, que significa literalmente escolher algo para si mesmo. Fecha aspas. Assim, também observamos que há a compreensão que dentre os perdidos, Deus vai selecionar alguns para a salvação. A doutrina da eleição abrange ainda a eleição de Cristo, a eleição de Israel e a eleição da igreja. A eleição acontece de forma condicional. Mas qual é essa condição? E a resposta que nós temos é estar em Cristo, pois a eleição é cristocêntrica. E o que é necessário para se estar em Cristo? É necessário o arrependimento e fé. Para uma melhor compreensão sobre a eleição, ainda vamos ler o livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que nos traz a seguinte passagem: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E sobre predestinação, sobre o seu significado, nós observamos que significa decidir de antemão. E para isso nós vamos ver uma breve referência que se encontra na mesma obra já citada, na página de número 1355, que diz, abre aspas, predestinação, propósitos de Deus em graça, dirigidos a quem Ele salvará. A palavra predestinar, usada como verbo, que tem Deus como sujeito, é usada 6 vezes no Novo Testamento. Em Atos, capítulo 4, versículo 28, Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, e ainda em Efésios, capítulo 1, nos versículos 5 e 11. A palavra em português é derivada do latino praedestino, usada na Vulgata para verter o vocábulo grego prorizo, que significa, em essência, decidir de antemão. Outras palavras apresentam ideia similar: determinar, eleger, prever, eleição e preconhecimento são tratados como artigos separados neste dicionário. Fecha aspas. De uma forma sucinta e desta maneira, compreende-se que eleição é a seleção ou escolha daqueles que serão salvos, ao passo que predestinação não significa a mesma coisa, mas sim Deus determinando de antemão o que irá acontecer com aqueles que serão escolhidos ou que serão salvos. Assim, eleição se refere à seleção dos que serão salvos e predestinação se refere ao destino daqueles que já foram selecionados. Os salvos em Cristo são predestinados com alguns propósitos, ou para os seguintes propósitos, de acordo com a Bíblia. Pois, conforme lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 29, nós verificamos o quê? A seguinte passagem: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Já em Efésios, capítulo 1, e versículo 5, também lemos uma passagem que nos mostra outro propósito. Qual é? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E ainda um outro, no próprio livro de Efésios, capítulo 1 ainda,
no versículo 11, que nos narra: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Desta maneira, observamos que predestinação não se refere à salvação ou perdição, mas que se refere aos que as pessoas salvas em Cristo se tornarão no final. Ou seja, nos mostra o propósito de Deus para aqueles que serão salvos. Por isso, meus irmãos, perseveremos. E para estarmos então concluindo, vamos ler aqui que nos narra Romanos, capítulo 8, versículo 29. São 2 versículos que nós estaremos então usando como desfecho desse nosso estudo tão breve, né? E também tão importante. Diz a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E assim, graças a Deus, nós podemos ter uma noção do que é eleição condicional e o que significa predestinação. E que toda honra, toda glória seja somente ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.